Vídeo visa explicar os dois critérios que o movimento Direita JF utilizou para contemplar apoio aos 6 nomes de pré-candidatos à vereança em 2020. A nossa pretensão com esse material de hoje é estar explicando esses dois critérios. São critérios simples, mas são critérios estruturados que a nossa diretoria definiu em diferentes reuniões e conversas. Um critério refere-se ao alinhamento e o segundo critério refere-se à potencialidade política. O primeiro critério o movimento se baseia nos postulados que nós defendemos, né? O conservadorismo e o liberalismo econômico. Isso é olhado no perfil, né? No histórico do pré-candidato à vereança. Isso o movimento pode fazer, né, fazendo uma monitoração, aferição, questionários podem ser colocados, indagações, em reuniões fazemos conversas assim, né, e foram feitas conversas nesse sentido, e ali é feita uma avaliação, né, e até mesmo, veja bem, fatos de relevo na vida privada da pessoa é comparado também para a gente ver se realmente está adequado. Isso é interessante. Então, a gente reúne esses quesitos para fazer o alinhamento. O outro, que é de potencialidade. A potencialidade é um critério que o movimento não tem como prover isso exatamente, porque é algo que o perfil carrega em si. E quem pode prover esse tipo de informação são as diferentes agências de marketing político e pessoas profissionais do ramo. Então, nosso movimento teve a ideia de estar consultando essas agências. Logicamente que as agências não vão passar tudo. Esse aqui é o detalhe. As agências não têm como passar tudo, ou às vezes não querem passar tudo. Porque há questões relacionadas a seus clientes, etc. Estratégias que eles também possuem. Então nós respeitamos, mas algumas informações são passadas, às vezes não são exatamente o que desejamos, mas são informações úteis para nós trabalharmos. E foram feitos diferentes contatos, diferentes conversas. É algo trabalhoso você determinar a potencialidade, né? Você tem que fazer diferentes consultas e o interessante é que isso não é algo rápido. Você tem que esperar o tempo ir passando, semanas, meses, para verificar se aquela potencialidade se mantém, se aquela potencialidade às vezes desidrata, ou às vezes se mantém, ou até às vezes ocorre uma situação, ela cresce. Isso é uma coisa muito variada e a gente conseguimos fazer isso. Então, assim, existem 6 nomes que a gente conseguiu selecionar. O número de partidos, né, homologados, cada partido aqui em Juiz de Fora pode ter uma chapa própria de 29 nomes à vereança, como pré-candidatos. Esse é o limite máximo. Então, se você multiplicar por 33 partidos homologados, realmente vai ser um número muito grande de nomes à vereança. Esse aqui é interessante, é um nome muito grande. É lógico que a gente não tem condições humanas para olhar todos, né? Mas aqueles que a gente conseguiu, nós fizemos essa avaliação. Gente, muitas coisas são levadas em conta juntando com esses critérios, tá? Nós conseguimos olhar os perfis. É curioso porque a gente tem pessoas de diferentes aspectos, né, para a gente estar olhando. E aí que está a questão da prudência, né, a questão de verificar hipóteses, comparar se isso pode ou não ter algum risco. Isso foi também olhado. Vou dar exemplos, tá? Nós temos pessoas que não têm ideias, não têm propostas. Isso a gente já de cara já descarta. Porque quando a pessoa realmente quer trazer uma modificação para a cidade, a primeira questão é que ela tem ideias em si, ela tem proposta, tem soluções para as diferentes demandas. E muitos nomes não têm isso. É simplesmente fica levantando uma bandeira, uma declaração superficial, mas ele não tem como construir projetos ou algo assim. E o legislativo vai depender muito desse tipo de situação e de competências nesse quesito. Isso é também parte que fizemos também esse tipo de aferição. Está dentro do alinhamento, né? O perfil de um político. Não é porque a pessoa é ativista da direita que ela tem perfil para ser política. Esse é outro detalhe.
Isso também é feito também, essa avaliação. Tem pessoas que só sabem fazer gritaria, vai lá na Câmara, vai nas manifestações de rua, sobe no carro de som, só sabe fazer esse tipo de coisa. Às vezes ela não tem uma competência para ser política. Esse é detalhe, gente. Então, realmente, tem muitas situações que vários nomes não entraram nessa lista. A gente está fazendo um resumo explicativo, tá? Para que as pessoas entendam. Existem nomes que poderiam entrar, mas eles realmente têm um alinhamento, mas não têm potencialidade. Então, quer dizer, a gente chegou a ver aí a critério 13 a 14 nomes até bacanas, nomes assim alinhados. Só que o problema é que eles não tinham potencialidade. A gente até demorou um tempo para ver se isso manifestava alguma oscilação, mas não tinha algo muito concreto. Então, aquilo que tinha mais solidez é o que a gente aferiu e a gente procura selecionar. E aí a diretoria também acompanhou esse processo. A diretoria teve contatos, fizemos reuniões, né? Esse tipo de indagação é feita diretamente com o nome. Então, sim, são pessoas que podemos selecionar nesses critérios, nomes alinhados e nomes com potencialidade política. A lista tem um número de 6. Desejávamos fazer uma lista maior, com 10 nomes, né? Porque aí seria a maioria simples, mas maioria simples, que eu falo assim, no quesito de votação de projetos de interesse na Câmara, né? A Câmara tem 19 cadeiras, se você tem 10, você tem uma maioria simples. Mas fomos aconselhados a não fazer uma lista assim. Então, o número mais adequado, mais equilibrado, é o número de 6. Esse número não vai ser 7, não vai ser 5, vai ficar em 6, e é o que já está estabelecido. Já temos 6 nomes de pré-candidatos à vereança, já selecionados, e apenas estamos explicando esses critérios, tá? Ao longo do tempo, desde meados de 2019, né, até próximo ao mês de julho, foi feito essas aferições, essas seleções. Então, fechou em 6. Temos, assim, todos eles, por acaso, todos eles são casados, já têm uma experiência profissional relevante, isso é interessante. Apenas um vereador e seria para a reeleição. Aí vamos depois explicar o porquê que entrou um vereador. Gente, existe a ideia da renovação, a gente tem essa menção também, temos esse propósito. Mas o que existe até de informação das agências de marketing é que não haverá uma renovação de 100%, igual muitos desejam. Nós teremos uma média aí de 60% a 65% de renovação na nossa Câmara Municipal em Juiz de Fora. Esse é o detalhe. E então, em reuniões, a gente fomos olhar, né, a Câmara. Muito se reclama da nossa Câmara, realmente procede. Nós temos uma Câmara Municipal onde uma imensa maioria da casa é formada por progressistas e políticos populistas. É aqueles políticos que colocam pautas para agradar o eleitorado, né? Muitas vezes não está pensando em qualidade. Esse aqui é o detalhe. Não tem uma ideologia própria. Eles não se encaixam no conservadorismo, não se encaixam na liberdade econômica. Toda hora estão interferindo no mercado, toda hora estão querendo regular as vidas das pessoas, ou quando não é isso, estão criando pautas e leis inúteis, leis que somente fazem gastar verba pública e não dá efetividade. Isso é a soma da Câmara Municipal. Mesmo assim, numa seleção dos 19, numa aferição dos 19, nós conseguimos detectar um único vereador na Câmara atual e que se aproxima do que nós defendemos. Esse vereador, sempre quando entrava pautas no quesito, seja conservadora, seja de defesa da família, da educação, de uma escola que não haja doutrinação, né, as escolas municipais, sejam pautas referentes à economia local, né, por exemplo, os aplicativos móveis, questões relacionadas aos próprios comércios aqui na cidade, ele nos ouvia, ou às vezes nem precisava, às vezes a votação dele era aquilo que a gente esperava de positivo. Havia essa questão, enquanto que os demais havia muita resistência. Ou até completa negação, não vou fazer isso, porque eu penso assim e tal. Então, por aí, já foi possível a gente fazer essa seleção. Só sobrou um, quer dizer, 19 vereadores da casa, só sobrou um que estaria mais próximo do que nós prospectamos, né, os nossos postulados. E esse vereador, né, ele tem menção de se reeleger,
né? Ele vai estar entrando como um candidato no futuro, né, para essa reeleição, e ele faz parte dessa lista porque é o único que atendeu esses critérios. Entendeu? Foi uma coisa que foi votada na reunião, se haveria ou não um caso de reeleição. E na nossa diretoria foi decidido sim a gente olhar essa questão dos atuais vereadores e ver qual aquele que estava mais próximo. E realmente encontramos. Depois iremos falar o nome de todos os 6. Esse vídeo hoje é para estar explicando os critérios, para a gente ficar bem claro nesse quesito. Porque são critérios, são 2 critérios. Não há algo que você possa fazer para estar beneficiando um em detrimento do outro, se não for nesses 2 critérios. Não é porque é amigo de um ou de outro, se é preferido. Não existe isso. Não houve barganha também. A primeira condição também é o seguinte: qualquer nome que fizesse alguma barganha, alguma promessa de cargo político, é que seja a pedir de cara. Isso eu estou falando a realidade. Eu estou sendo bem transparente e limpo nesse assunto. Então não existe nada disso. É um critério bem básico que pode ser colocado para todos. Entendeu? Inclusive até questionários, a gente chegou a conversar com alguns, fazendo perguntas, né? E assim, outros que não puderam, a gente forneceu a lista de questionário para ver realmente. E, gente, durante o tempo todo, havia muitas pessoas desses que a gente pôde observar, pessoas que tiveram interesse em aprender sobre conservadorismo e liberalismo, enfiar a cara nos livros. Outros não tiveram nenhum interesse e, de repente, quer ser candidato da direita. A pessoa não tem conhecimento do que é o conservadorismo e do que é o liberalismo econômico e quer ser candidato da direita. Quer dizer, já de cara já dá para você ver que não tem o perfil, entendeu? A gente, quantas vezes nós fomos na Câmara Municipal e diferentes pessoas iam, outras não iam. E as que não iam, né, inventavam diferentes desculpas e de repente ela quer ser candidato da direita. Então, assim, essas questões a gente esbarra muito com esse tipo de coisa, tá? Muito mesmo. Pessoas que às vezes têm ideias mirabolantes que não são ideias consistentes, propostas consistentes, tipos de soluções. Porque o conservadorismo realmente ele retorna à qualidade. Os resultados são de crescimento econômico, melhoria de condições e preservação das nossas heranças, né? A nossa história, os nossos valores, né? Todos os aspectos vinculados à cultura ocidental. O conservador defende isso. A parte liberal econômica é de uma economia livre de mercado. Olha o que nós estamos vivendo nesse período de pandemia. Quer dizer, fecharam a economia. Isso está errado, né? O movimento não aceita esse tipo de coisa. Fechar a economia. E desses nomes nós chegamos a conversar, gente, sobre essa questão. Entendeu? Há muita realmente resistência. Há nomes que já não aceitam essa questão de fechar a economia, certo? Não aceitam isso. Aceita muito o que nós sempre defendemos, a ideia de quê? De campanhas orientativas. Campanhas educativas de sanitarismo, de como fazer higiene, né? Usar EPIs, as medidas de proteção, né? Profiláticas, como simples campanhas orientativas. Ninguém tem que te obrigar a usar ou não máscara, usar ou não algum EPI, fazer higiene. Não, isso está errado, o Estado não pode te obrigar a isso. Se é uma empresa privada, tudo bem, você está trabalhando lá, mas o Estado não pode obrigar. Agora é lógico, quando a gente tem a informação, a gente aceita mais a informação e os problemas que podem vir se você não seguir alguma orientação, o tipo de retorno. Então aí funciona o caráter de reflexão, né, de aceitação, que é muito mais fácil do que o Estado te obrigar, que causa certamente resistência, né, certamente críticas, porque vejam bem, estão multando pessoas, estão denunciando pessoas, quer dizer, estão fazendo medidas muito ostensivas e arbitrárias, coisa típica de regimes ditatoriais. Não haveria necessidade dessa situação. Então, assim, estou fazendo um pequeno esboço para que as pessoas entendam como é que é a condução do movimento. Estamos vivendo um momento único na história. Nunca houve uma situação do Estado fechar a economia, obrigar governadores e prefeitos. Isso é algo inédito, nunca aconteceu isso no mundo por causa de uma doença. E a gente acha isso daí a coisa mais estranha realmente. Existe todo tipo de suspeita em torno disso.
Mas a função desse vídeo não é discutir isso, é falar sobre esses critérios. Eu espero que assim, que a gente conseguiu explicar esses critérios e que possa ser entendido o porquê de 6 nomes e porquê os 2 critérios foram feitos. O movimento de direita JF tem uma responsabilidade. Nós desejamos que a direita esteja num papel de mudança em Juiz de Fora. Não é apenas um nome a prefeito que vai dar essa condição, vai dar essa possibilidade. Dependemos também de uma Câmara Municipal alinhada no mesmo perfil de um prefeito de direita. Então, foi nesse sentido que foi feito esses apoios, né, para a gente ter uma situação de orientação. É uma lista enxuta para servir de orientação, não é para fazer campanha. Esse que é o detalhe. Os nomes já são fortes, então é para servir de orientação. Quem quiser saber como é que é a condução do movimento, é só olhar os nomes que nós estamos apoiando. Lá está bem claro, certo? Futuramente vamos estar apresentando esses 6 nomes para todos. Agradeço a atenção. Obrigado.